Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Glória a Deus. Domingo abençoado. Um domingo de bênção, né? Um domingo que eu creio que todos nós estamos felizes, né? Porque essa semana, para a honra e para a glória do Senhor, nós vamos poder voltar a cultuar a Deus, né? Nós vamos poder dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Ao templo do Senhor, né? Glória a Deus. O tempo chegou, né? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor a todos que estão aí. Amém. Glória a Deus. Já passei um pouquinho do horário, já é 5h10, eu vou entrar num louvor, tá? Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor fez até aqui. Ebenezer, Pai, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Nos deu força, Pai, para continuar em meio às lutas, dificuldades, em meio a essa pandemia. O Senhor nos guardou, Pai. Oh Deus, e nós continuamos contigo, na tua presença, buscando ao Senhor, porque nossos pés estão fincados, né, numa rocha. A nossa casa não é construída na areia, Senhor, a nossa casa é construída na rocha. E o vento passou, e nós como bambus chegamos até a dar uma envergadinha, mas nós já estamos voltando de novo, Pai. Porque nós temos raízes, Senhor. Nós temos raízes. Nós somos falhos, ambos gelo bravo. Mas nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor. E por isso, o Senhor nos capacita para continuar vivendo. E é por isso que hoje nós vivemos não para nós, vivemos para o Senhor, Pai. Ou porque mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outros lugares. Quando o Senhor diz lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz, escolhe, pois, a vida para que viva. O Senhor nos dá ainda um conselho, escolhe a vida. E lá quando o Senhor vem aqui, quando o Senhor desce aqui na terra, quando o Senhor envia o seu Filho, a sua essência, oh Pai, o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor diz para nós seguirmos ao Senhor. Aquele que quiser vir a mim, siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Que não existe outro caminho, Pai. Paulo diz que só existe um mediador
entre Deus e o homem, e é o Senhor, Pai, o seu Filho amado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós escolhemos, Pai, nós escolhemos o Senhor, Deus. Amém. Muito obrigado. Fica conosco neste momento. Fala conosco, Espírito de Deus. Aleluia. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. E todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, e eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, e eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. E todo dia vem as tentações, me chamam. E todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, e eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. E eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós escolhemos a Deus. Aleluia. Deixa eu guardar o violão aqui, queridos. É uma honra poder estar com vocês aqui. A última vez, né? A última live. Eu lembro que no início estava programado para mim estar ministrando na sede. Para o Senhor Bruno Jonatas. Tô vendo um pessoal aí. Para o Senhor a todos. Amém. Tava programado para mim ministrar na sede. Irmã Romilda estava assistindo. Jailson. Para o Senhor a todos. Glória a Deus, pastor. Para o Senhor a todos.
Eu estava para ministrar no sábado na sede, dia 21 de março. O irmão Washington me chamou, nosso líder de louvor da sede. E eu fiquei muito feliz, né? E a gente ia ministrar, ia fazer um culto bem dinâmico, bem legal. E aí veio a pandemia, né? E aí ele me fez a proposta. Ele falou, ó, a partir de hoje a gente vai ter que fazer lives e tal. Você topa, né? Tal, você aceita. Porque a primeira vez, né, irmãos? A primeira vez é tudo novo, né? E aí nós fizemos aqui na sala, eu lembro. E foi uma benção, né? Foi uma benção. E aí a gente iniciou as lives de cultos. E a gente viveu tempos maravilhosos, né? Mesmo distante do tempo, nós vivemos tempos maravilhosos, porque nós somos o tempo, a igreja verdadeira. Amém? E eu queria, nessa noite, eu quero ser bem rápido mesmo, queria nessa noite trazer um tema que Deus colocou no meu coração. Eu ia falar outra coisa, mas hoje à noite eu trabalhei e Deus colocou no meu coração algo, que é crescendo em meio às dores. Crescendo em meio às dores. Amém? Esse título, esse tema, esse texto, ele está lá em 1 Crônicas, um texto conhecido, né? Conhecido, mas escondido. Eu gosto de falar que ele é um texto conhecido, mas ele é um texto escondido. Que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Amém? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. Eu vou esperar os irmãos aí que estão acompanhando no momento procurar, porque vai ser importante nós estarmos todos ligados na palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Está escrito assim, queridos, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Glórias a Deus. Esse texto é muito bonito, como eu disse, porém um texto muito escondido. Ele fica ali em 1 Crônicas, né? Você já teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira, né? De capa a capa, com certeza você já viu esse texto. Ou talvez você que ainda não teve a oportunidade, você viu alguém pregando. Mas, para você descobrir esse texto, você tem que ler a Bíblia de capa a capa. Porque ele fica lá no meio das genealogias de 1 Crônicas, que é aqueles nomes difíceis, né? Esse gerou aquele, que gerou aquele, que gerou aquele. E de repente tem uma pérola lá, no meio, no capítulo 4, de 2 versículos, 9 e 10, que nos traz lições importantes, lições abençoadas, lições maravilhosas, e que nós podemos aprender algo aqui nesta noite. Com esse homem chamado Jabes, irmãos. Jabes, o nome dele é Jabes. O que eu acho interessante, né, na história de Jabes, primeira coisa que eu queria ilustrar, queria trazer para vocês aqui, é que a Bíblia diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Está dizendo assim que Jabes, ele se destacou mais entre os seus irmãos. A Bíblia, o texto narrativo aqui, ele começa
contando o fim da história de Jabes. Percebe? Ele começa, a história de Jabes começa pelo fim da vida dele. E foi, quer dizer, já está contando tudo o que aconteceu. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A Bíblia já começa contando como foi o final de Jabes. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas a sua mãe deu o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. Então quando a gente vê essa, sabe aquela frase assim, e terminaram felizes para sempre, que tem historinha, contos de fadas, em filmes, né? O final vem sempre de uma história no final. A parte feliz, né, que tudo deu certo, foi sempre no final. A Bíblia diz mesmo que é mais importante o fim das coisas do que o começo delas. Só que aqui, a história de Jabes é citada no começo, né? No começo. O Espírito Santo fez questão de já deixar colocado como foi a vida dele. Jabes, ele se destacou. Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E o que é interessante, se você ler esse texto, irmãos, que Jabes, ele foi um homem de destaque, mas ele tinha tudo para ter uma vida amaldiçoada, uma vida de tristeza, uma vida de dor, uma vida onde ele iria carregar uma maldição lançada pela própria mãe para o resto de sua vida. Porque os hebreus, eles tinham muito essa fascinação, não é nem dos hebreus, é lá do Oriente Médio. Vinha muito esse fascínio por nomes, sabe? E não pelo nome, mas pelo significado do nome. Quando nós olhamos, para você ter uma ideia, por que eu falo que vem do Oriente Médio? Porque não é só dos hebreus. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando ele é colocado por Joquebede de Midian nas águas do rio Nilo, e a filha do faraó pega ele, ela dá um nome para ele. Ela fala assim, o nome dele vai ser Moisés. Por quê? Porque das águas eu o tirei. Das águas eu tirei. Então tinha um significado muito importante o nome e tem até hoje. Até hoje. Nós vemos muitas pessoas colocando nome e já olhando o significado. Peraí, vamos olhar o significado, o que significa o nome dessa pessoa, né? Por exemplo, os nossos dois filhos que nós tivemos com o meu casamento com a Nega, eu tenho 3, né? Mas a Noemi e o Benjamin foi olhando pelo significado. Noemi significa ditosa, feliz, né? Aquele texto que ela fala, né? Noemi, meu nome, ditosa. Só que aí, por causa do erro do marido, ela fala que voltou triste, que ela volta de Moab triste, mas é ditosa, feliz. Meu filho Benjamin é o filho da felicidade. Então, assim, a gente sempre também herdamos, né? Porque nós somos o Israel de Deus, o novo Israel. E isso veio dos egípcios. Por exemplo, Samuel. Ana queria Samuel, queria um filho. E quando Deus deu Samuel, ela colocou Samuel. E significa Deus ouviu. Quando o Ofni e Finéias acabaram lá com o tabernáculo, lá com o pai deles lá, e levou a arca de Deus, a mulher de Finéias, quando o mensageiro vem dar o aviso para Eli estava muito velho, cai da cadeira, morre. A mulher de Finéias estava tendo um parto na hora, também morre. Mas antes de morrer, ela fala assim, que o nome do moleque vai ser Icabô. Icabô significa o quê? Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus, porque a arca de Deus tinha ido embora. Então Jabes, a mãe dele colocou homens de dores, porque ela sentiu dores ao dar à luz. Então, o significado de Jabes é homem de dor, porquanto com dores o dei à luz.
Mas eu queria dizer algo muito lindo para você nessa noite. Jabes, ele não carregou esse fardo. Ele não aceitou esse fardo na vida dele. Jabes, ele não aceitou isso com ele. Ele não aceitou esse fardo na vida dele. A vida de Jabes foi totalmente diferente do que estava prevista ou destinada, né? Ele não se entregou, ele não teve suas emoções ali, não entrou em conflito com as suas emoções, como Jacó, né? Por causa do nome, só porque ele nasceu com a mão ali no pezinho de Esaú, colocaram Jacó, né? Ou usurpador, que queria roubar a primogenitura, queria ser o primeiro. Então você vê que tem o nome, havia muito essa cultura de nome. Então Jacó era homem de dores. Como que é seu nome? Jacó não, Jabes. Como que é seu nome? Jabes. Homem de dor. Homem sofredor. Eu sou um homem que vou passar por muitas lutas, muitas dificuldades. Eu sou um homem de dores. Eu trago dores. Eu trago dores para quem se aproxima de mim, para quem anda comigo, para mim mesmo. Não, Jabes não aceitou isso. A Bíblia diz lá, logo no começo, a Bíblia diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Porquanto sua mãe colocou o nome dele, porquanto com dores o dei à luz. E aí o versículo 9 ou 10, é o 10, vai dizer assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aleluias, glória a Deus. Jabes invocou o Deus de Israel. Queridos, a Bíblia diz lá em Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse salmo aqui, ele já estava escrito na época, porque as crônicas falam sobre os reis de Israel. As crônicas, elas falam sobre o rei Davi, os outros reis, conta histórias, né, de Israel, e acredito que foi escrito depois, né, que aconteceu. E quem escreveu esse salmo, se eu não me engano, foi Davi, ou algum dos salmistas, mas esse salmo já existia. Então o que Jabes fez? Eu vou viver essa vida de dor? Eu vou viver esse caminho para mim que está destinado à dor, a sofrimento, à luta? Não, eu vou invocar o nome do Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele invocou o nome do Deus de Israel. E eu já queria dizer para você aqui neste momento, por que Jabes, a Bíblia já começa dizendo que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Jabes invocou o nome de Deus. Jabes buscou a Deus. Jabes viveu com Deus. Jabes obedeceu a Deus. E o seu final foi um final ilustre. Foi um final feliz. Ele dormiu no Senhor, porque ele viveu com o Senhor. Então, se você está com Deus, se você está buscando a Deus, se você está vivendo uma vida reta com Deus, você vai ter um final feliz. Feliz. Agora que eu entro numa questão aqui muito interessante. Muito interessante.
Muito interessante. Irmãos, ok. Se você, talvez a sua tradução, ela está dizendo assim, que quando Jabes pede para Deus, ele pede para Deus, lá no último pedido dele, ele fala assim, se o Senhor me abençoar muito, né? Se o Senhor ampliar a minha tenda, se a mão do Senhor for comigo, e se o Senhor fizer que do mal eu não seja afligido. Se o Senhor fizer que do mal eu não seja afligido. A oração de Jabes foi essa. Deus, eu não quero ser afligido do mal. Eu não quero, Pai. Eu não quero ser afligido do mal. Algumas traduções, ainda elas vão falar assim, Pai, eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir dor. Estou tentando buscar uma luz aqui, viu, irmãos? Porque nós precisamos viver na luz. Principalmente eu. Glória a Deus. Então eu não quero sentir dor. Agora eu te pergunto, queridos, tem como alguém viver uma vida sem dor? Tem como você viver uma vida sem passar por luta? Tem como você viver uma vida sem passar por dificuldades, por problemas? Existe alguém que já viveu nessa vida e não passou por nenhuma perseguição, e não passou por nenhuma tribulação, e não passou por nenhuma angústia, não passou por nada? Existe alguém? Até o nosso Deus, quando ele tabernaculou entre nós, quando os apóstolos viram a sua glória, a graça, diante dos olhos dele, passou por dores, passou por angústias, passou por sofrimento, perseguição. Então todo homem na terra, ele passa por dores. Quando a tradução diz aqui, algumas traduções dizem, se o Senhor não permita que eu passe por dores, que eu seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nós vamos entender algo aqui, nesse momento, nesse texto. Nós vamos entender algo muito interessante. Por quê, queridos? Olha só. A palavra no original, que é usada, não passar por dores, fala sobre angústia. Fala sobre, do grego, angor. Tem a ver com a palavra algo apertado, algo sem ar, sem saída, algo que oprime, algo psicológico, opressão, falta de paz. Deixa aberto, mãe, para vir luz aqui. Falta de paz, né? A angústia normal, ela não prejudica o desempenho no trabalho, nas relações familiares e sociais. Agora, quando ela se torna perturbadora, ela incapacita o indivíduo. Sendo assim, ela fica normal. Gera o quê? Uma preocupação. Gera o quê? A vida do cara para. Então Jabes aqui, nesse último pedido dele, que ele fala assim, Senhor, me livre que eu não seja afligido, e a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, quer dizer assim, Senhor, eu vou passar por lutas, eu vou passar por momentos difíceis, eu vou passar por dores, mas que eu não seja paralisado em meio a essas dores. Você acha que Jabes ele foi mais ilustre do que os irmãos dele, irmão? À toa. Você acha que ele só orou e ficou parado? Não, Jabes agiu. Jabes trabalhou, trazendo para nossas vidas. Jabes buscou os sonhos dele. Deus ele fala assim, ó, vai que eu sou contigo. Você ora, Deus ele fala, vai que eu estou com você. Você quer fazer isso? Vai, porque eu vou te abençoar. Não é a gente falar, Senhor, o Senhor me livra disso? Amém. E ficar parado. Não. Nós temos que fazer a nossa parte.
O que é possível nós fazemos, o impossível é com Ele. Então, é impossível você achar que Jabes viveu uma vida tranquila. Ele tinha tudo para viver uma vida de dor, e ele viveu momentos de dores na vida. Porque todo ser humano, ele vai viver momentos de dores na vida. Olha o que Deus diz lá em Mateus 5:45. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Não importa se você anda com Deus, se você não anda, você vai ter aflições na vida. Eclesiastes 9, versículo 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A tudo sucede o mesmo. Olha Jó capítulo 1, na nova versão atualizada. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são seus dias como os dias de um trabalhador diarista? Todo dia, querido, é dia de luta. Todo dia é dia de você levantar e você, mesmo desanimado, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo enlutado, mesmo fraco, você precisa levantar. Você precisa enfrentar a vida. Você precisa botar a cara para bater. Você precisa ir até o lugar onde você vai trazer o seu pão para sua casa. Você precisa ir. Você precisa levantar, sabendo que talvez você vai ouvir coisas que você não quer. Talvez você vai passar por brincadeiras que você não quer ouvir. Mas você sabe que você precisa ir. Não tem como. Se você não ir, vai ser pior. A luta vai ser pior ainda. Porque aí você não vai ter recursos para trazer para sua casa. Então, todos os dias, nós enfrentamos uma luta. Todos os dias. E aí, nós somos falhos. Nós somos fracos. Muitas das vezes nós reclamamos. Nós murmuramos. Mas graças a Deus, que da mesma maneira que nossas lutas são diárias, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. A misericórdia de Deus está conosco. Graças a Deus, que mesmo as nossas lutas sendo diárias, Ele falou que todos os dias Ele estaria conosco. E Jabes, ele entendeu isso. E ele pediu para Deus: Senhor, que eu não seja afligido, que eu não seja angustiado. Eu sei que eu vou passar por dores. Eu sei que eu vou passar por sofrimento, não só porque minha mãe colocou o nome de Jabes. É porque o homem passa por luta na vida. O homem passa por dificuldade na vida. O homem enfrenta oposições na vida. Jesus enfrentou. Ele falou: se fizeram isso com o mestre, imagina com seus discípulos. Se chamaram eu de Beelzebu, imagina o que vão fazer com vocês. Toda pessoa enfrenta dificuldade. Você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que está padecendo. Você não é o único que está passando por necessidade financeira. Você não é o único que está passando por angústia. Você não é o único que está passando por dor porque você perdeu alguém. Você não é o único que está passando por momentos difíceis na sua família, com familiares. Você não é o único que tem sido perseguido no seu trabalho. Você não é o único que tem sido perseguido dentro da sua família. Não, existem muitas pessoas sofrendo na vida. Porque a vida
não é fácil. Viver não é fácil. E Jabes já nasce com isso, com ele, sabendo que a vida dele seria uma vida de dores. Mas a Bíblia diz que Jabes invocou o Senhor. Jabes invocou o Senhor. E ele fez uma oração. A oração, ela nos dá força para suportar os nossos dias difíceis. E não só suportar os dias difíceis, tentá-los, ultrapassá-los, ultrapassar as barreiras, ultrapassar as oposições. A oração nos blinda da maldade. A oração, a fé, ela é um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Você vai enfrentar dores e lutas por causa da sua carne. Dói. Porque a carne, ela luta contra o espírito. E é uma luta. E quando o seu espírito está forte, ele vence a carne. Ele nocauteia a carne. E a carne está em você. Você é carne. E ela vai perder para o seu espírito. E como você está nela, você sente a dor. Você sente o peso, irmãos. Você sente o peso da negação. Você negar a si mesmo. Mas, mesmo você sentindo essa dor, mesmo o espírito do mal querendo soprar no seu ouvido, mas que adianta você ficar buscando a Deus, querendo viver essa vida de renúncia? Existe uma paz dentro de você que excede todo entendimento, que ninguém entende. Por mais que você está passando por lutas e dificuldades e dores, existe uma paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz você consegue quando Paulo diz aos Filipos: não sejais ansiosos por coisa alguma, mas vocês coloquem tudo, lancem tudo ao Pai. Tudo, em orações e súplicas e ações de graça. E aí ele fala assim no outro versículo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. A paz de Deus. Então, Jabes conseguiu viver uma vida e conseguiu crescer em meio às dores dessa vida, da sua jornada, porque ele foi um homem de oração. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, e Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. E quando fala no final, me livre da aflição, das dores, não é me livra da dor, não tem como. Ele passou por dor, ele passou por dificuldade, mas ele foi um homem de oração. E a Bíblia começa dizendo que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Não querendo diminuir os irmãos dele, foi porque Jabes tinha tudo para não ser nada. Jabes tinha tudo para ser pisado. Jabes tinha tudo para se entregar em meio aos sofrimentos, em meio ao que a vida tinha levado para ele, mas ele resolveu buscar a Deus. Ele resolveu viver a vida com Deus. Ele resolveu viver uma vida de oração com Deus. Ele resolveu invocar a Deus. E mesmo com dor, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, ele cresceu. Então essa palavra é para você. Ore a Deus, busque a Deus, clame a Deus, viva com Deus. E mesmo em meio às lutas, aquela palavra de Jesus, ela vai ficar conosco. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ore, tenha comunhão, tenha vida com Deus, e você vai viver essa vida de luta, de dificuldade. Você vai passar por ela e você vai ser abençoado. Jabes foi abençoado.
Eu queria só citar algumas coisas que ele falou aqui na oração dele, nesses minutinhos que eu tenho. Ele fala assim na oração dele: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Jabes, depois que a Bíblia fala, e Jabes invocou o nome do Senhor, ele fala assim, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Irmãos, Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Olha só que interessante isso aqui. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, pensa comigo. Muitas das vezes eu já ouvi crentes usando esse texto, e é verdade, dizendo assim, ó, se for de Deus, vai acontecer, é natural. Agora, se você está sofrendo, se você tá tendo porque Deus não é Deus de confusão, então não é de Deus. Se for de Deus, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas vai acontecer naturalmente. Quando você vê, já aconteceu, já foi. Quando você vê, já foi, já aconteceu. Porque Deus, as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores. E o que é uma dor? Dor é uma coisa que você sente. Você sente. Existem bênçãos que muitas das vezes nós nem sentimos. Muitas das vezes nós nem vemos. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus. Bênçãos que Deus nos dá e a gente não vê, porque é nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas. Eu queria dizer para você que você é um abençoado por Deus. Eu queria encerrar dizendo, você é abençoado por Deus. Pare e perceba. Você está passando por dores, está passando por luta, Jabes passou. Mas a Bíblia diz que Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha dito. Ele foi abençoado por Deus, porque ele pediu bênçãos para Deus. Só que muitas bênçãos ele não viu. E existe eu e você também, muitas bênçãos a gente não vê. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Eu posso pegar esse texto e sem querer forçar, querer dizer que existem bênçãos de Deus que a gente nem sente. Que a gente nem percebe está sendo abençoado. Entenderam o meu raciocínio? Vamos partir para o primeiro âmbito, livramento. Quantos livramentos de Deus Ele não te deu hoje, ontem, ou nesses 30, 40, 50, 60, 70 anos que você tem? Quantos livramentos Deus não te deu e você não viu? Você não sentiu? Mas você foi livrado. Você teve um livramento. No outro âmbito, de bênçãos que às vezes a gente nem vê. Nas oposições. Existem pessoas que muitas das vezes armando para você, querendo te derrubar. E você nem sabe. Você nem sabe. Oi, filha, bem? E você nem sabe. E Deus está lá pelejando por você, lutando por você, ajudando você. E você está sofrendo, reclamando da vida, reclamando da dor. E Deus está lá trabalhando por você. Não, querido. Dor vai ter. Dificuldade vai ter. Jabes passou por dor, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Ele pediu para ser abençoado. Então ele foi abençoado. Ele foi. É que muitas das bênçãos de Deus a gente não vê. A gente acha que bênção de Deus é ter um carro bonito. Ó, o irmão tá abençoado, hein? Olha o carrão que ele comprou. Nada contra quem tem carro bonito, gente. Não é isso que eu tô falando. Eu quero um carro. Ué, eu quero um carro. Nada contra quem tem carro bonito, mas tem gente que acha que porque tem um carro bonito é porque está sendo abençoado.
É só porque tem um emprego bom? É porque está sendo abençoado? É porque tem um dinheiro bom na conta? Está sendo abençoado? Tá sendo? Tá, mas não é só nisso. Deus age nas coisas simples da vida. Simples da vida. E muitas das vezes você tem tudo isso, sabe? E Deus está agindo em coisas menores na sua vida. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Muitas das vezes você, com tudo isso, você está passando por algum problema e você esquece de olhar que você tem o seu filho, você tem sua família, você tem quem tem ainda, né? Tem sua mãe, tem seu pai, tem preservado. Ah, mas eu perdi fulano, mas ainda tem fulano aqui contigo. Sabe? Muitas vezes você reclama que você ganha pouco e tem gente que nem emprego tá tendo. Deus age nas coisas simples da vida. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Existem bênçãos de Deus que a gente não vê. Pode ter certeza que você é um abençoado. Porque Jabes foi um abençoado. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmão. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas não dá. Eu só queria encerrar, concluir. Eu ia falar sobre as partes da vida dele, né? Que ele fala, e ele fala do mal que eu já... Né? Mas quando ele fala, e meus termos ampliares, ele está pedindo crescimento para Deus. Deus, que o Senhor amplie os meus termos. Que o Senhor me dê crescimento. Sendo que ele foi chamado homem de dores. Ele passou por dores, mas ele pediu a Deus, Deus, eu quero crescer. Eu quero crescer, Pai. Eu quero crescer, me dá crescimento. Filho, mas você vai passar por dificuldade. Você vai ter dor. Não é só por causa do seu nome, é porque o homem passa por lutas, como nós vemos versículos aqui. Mas ele falou, Deus, eu quero crescer. Eu quero, Senhor. Deus falou assim, esse é o meu guerreiro. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, ele quer crescer. Ele quer buscar algo na vida. Ele não quer apenas ter bênção, ele também quer ser uma bênção. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração. Perdão, queridos, como houve uma ligação aqui, eu não consigo tirar do WhatsApp. É perigoso que a mulher vai ligar de novo aqui, que ela é meio insistente. É celular da minha mãe. Então é quando dá uma ligação, ela para. Mas estamos aqui. Então é na dor. Ele pediu para crescer. Agora eu queria encerrar. Isso aqui eu preciso falar porque faz parte do tema. Se eu não falar isso, a pregação ela fica meio sem um sentido. Ele pediu, Deus, amplie os meus termos. Me faça crescer. E ele viveu uma vida de dores. Né? Ele viveu uma vida de dores. Me faça crescer. Então, irmãos, eu queria dizer para você que Deus, ele usa situações para que você amadureça. É na dor que nós crescemos. É na dor que nós amadurecemos. É na dor. Jabes cresceu porque ele orou para Deus, pediu crescimento. Você vai querer crescimento? Você quer amadurecer? Tá, mas você vai precisar passar por algumas situações que vai te fazer maduro. Então Jabes com certeza ele sofreu, irmãos. Mas como eu disse no começo, ele pediu para Deus para livrar ele da aflição, que no original é angústia, que o original é preocupação, alguma coisa que parasse ele, que interrompesse os seus planos, que interrompesse o processo, que interrompesse os sonhos que ele tinha. Ele falou, Senhor, me livra dessas aflições, dessas dores que paralisam. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou passar por dificuldade, mas me livra daquilo que me paralisa. Então Jabes sofreu, passou por dificuldade, mas Deus ouviu a oração dele quando ele pediu crescimento. Então eu queria já dizer para você que muitas das vezes, essa doença que você tem, sabe essa doença que você tem há anos? Essa doença, ela que te faz crescer. É ela que te faz crescer, cara.
ela que te faz você estar mais perto de Deus. Porque talvez se você não tivesse essa dor, talvez, será que você estaria no caminho de Deus? Se você não tivesse esse problema aí em você, se você não tivesse esse problema em você, será que você estaria com Deus? Será que você teria chegado onde você está ministerialmente? Na sua posição que você vive hoje? No seu trabalho que você vive hoje? Jabes usou as dores como escada. Jabes usou as dificuldades como montes para ele poder escalar e subir até em cima. Jabes usou os erros que ele cometeu lá atrás. E ele não se deixou se oprimir com as coisas do passado. Ele não se deixou se oprimir pelas falhas, pelas consequências que ele vivia. Mas ele pegou tudo aquilo, colocou no chão e começou a subir em cima daquilo lá. Por quê? Porque ele orou a Deus e Deus falou: vai que eu sou contigo. A dor que você está vivendo, não importa o problema que você está vivendo, vai, porque eu sou contigo. E Jabes foi em meio à dor, sabe? Em meio ainda a conflitos internos, em meio ainda às vezes crises, em meio a traumas, em meio às coisas que foi passado, que ele foi submetido a passar, o que ele passou, mas ele encarou, sabe? Ele encarou, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Deus abençoou Jabes, e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E quando a Bíblia fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, ela está querendo dar um ensinamento, não é, caramba? Falei, irmãos, que ela ia ligar de novo? Agora ela não liga mais não, já estou acabando. Então Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E não para quê? Para que as pessoas achassem, para falar que ele foi mais ilustre. Não, para mostrar quem busca Deus, quem invoca Deus, quem vive na presença de Deus. Irmãos, ele vai ser bem sucedido na vida. Vai. Ele vai ser bem sucedido internamente. Ele vai passar por dores, por aflições, mas o Espírito Santo vai capacitar ele para ele continuar caminhando. O Espírito de Deus vai capacitar ele para ele continuar firme na caminhada dele. Invoque a Deus. Faça como Jabes. A vida, assim como Deus tem um plano para você, assim como Deus tem um plano para a sua vida, o diabo também tem. Eu sei o plano que ele tem para a minha vida. O diabo. Eu sei. E você acha que eu sou louco? Você viu que nós louvamos eu? Você acha que eu estou de escolher? Deus fala a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí ele fala, escolhe a vida. Porque se você ir por aqui, você vai escolher a morte. Que é o plano que Satanás tem para você. Primeiro é a morte espiritual. É tirar o seu contato com Deus. Quando você tira o contato com Deus, você fica com vazio dentro de você, que só Ele preenche. Por isso que tem muita gente na rua, no mundo depressiva, triste, porque tem um vazio, falta Deus. Então tirou Deus, entra esse vazio. Esse vazio chama vazio existencial. A pessoa não tem sentido para viver. A pessoa se mata porque eu não tenho sentido para viver, eu sou um coitado, eu sou aquilo, meu seu sofrimento, a vida, eu sofro muito na vida, aconteceu isso comigo, eu fui abusado, eu fui difamado, eu fui caluniado, eu vou me matar. Por quê? Porque o diabo já tirou a parte espiritual. O Espírito de Deus que nos fortalece, ele já não tem, é morto espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala, e vos vivificou, estando mortos nos nossos delitos e pecados. Quem está numa vida de pecado já não tem Deus. Então dentro dele já existe um buraco. Ele pode curtir na balada, ele pode ir lá balançar, ele pode passar na rua, ele pode tirar selfie em todo lugar, tudo. Mas dentro dele existe um vazio. E esse vazio somente Deus preenche. Então primeiro é o vazio espiritual que afasta de Deus. Segundo, o vazio espiritual, a morte espiritual. Morte espiritual. Segundo, morte existencial, que é o vazio. Ele não encontra sentido na vida dele.
E o terceiro é a morte física. Porque ele vai pecando, 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 e o salário do pecado é a morte. E é a morte espiritual, a morte existencial e a morte física. Mas se você escolher a vida, se você escolher buscar a Deus, invocar a Deus, pode ter certeza. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas viva uma vida de oração. E Deus vai conceder tudo o que você precisa. E Ele vai te dar força para você enfrentar as dificuldades da vida. Irmãos, muito obrigado. Muito obrigado para quem ficou aqui assistindo. A paz do Senhor a todos. Depois eu vou aí ver quem comentou aí, eu vou agradecer. Obrigado por todas essas lives que nós fizemos aí, ali na cozinha, quando eu estava aqui no quarto no finalzinho, aqui, a primeira que eu fiz aqui. Obrigado por todos que ouviram, que ficaram. Obrigado por todos aqueles que passaram só, deram uma olhadinha. Obrigado também por você. Obrigado por todos. Porque às vezes a gente não tem muito tempo, a gente entende. Obrigado, tá? E eu queria dizer que eu fui muito edificado por aqueles que fizeram lives. Eu fui muito edificado por aqueles que botaram a cara aí para pregar, sabe? Muitas das vezes entraram naquela proposta do pastor, ó, vai lá, faz uma live livre, 1 hora por dia. Eu fui muito edificado por essas pessoas. Missionária Maria, a minha querida irmã Tati, o pastor, o presbítero Xavier, o presbítero Ronaldo, o missionária Maria, o presbítero Ronaldo, a irmã Meire, que fez também, o Washington, todo mundo cooperou nas lives. Eu fui muito edificado. E também fui edificado pelos irmãos que assistem, pelos irmãos que deixam um comentário, pelos irmãos que deixam um amém, glória a Deus. A gente também é edificado. A gente também é edificado. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, tá bom? Desculpa pelo meu jeitão de muitas das vezes, né? Às vezes ter falado alguma coisa assim, é o jeitão da Madeira. Quem conhece sabe já, né? Mas foi muito bom estar com vocês. E agora, o que eu mais quero é poder... Não sei se vai poder cumprimentar, né? Mas é estar lá dentro do templo, adorando a Deus junto com os irmãos. E eu creio que isso vai acontecer. Tá aí já. E nós nos veremos lá. Tá bom? Queridos, vou dizer uma coisa aqui, mas não é nenhuma pretensão, eu nem ia falar. Que Deus tocou no meu coração de falar. Todas essas lives que eu fiz, todas essas lives, eu coloco no meu canal do YouTube. Eu não quero virar um youtuber, pelo amor de Deus, um pregador youtuber, não quero. Tanto que eu tenho só 8 inscritos lá, que é os meninos do grupo, que às vezes eu ponho no YouTube, depois eu lanço lá no grupo do Zap. Aí eles vê o grupo do Zap e às vezes algum vai lá e se inscreve. Eu vou deixar depois um vídeo, de todas as lives, o vídeo que eu achei que foi que Deus mais me edificou, tá bom? E aí vocês vão conhecer o meu canal, aí vocês vão ver lá que tem muitas palavras, né, dessas lives nossas, e tem pregações de pregadores que eu gosto, né, que os irmãos sabem. Todos nós temos referência, né? Às vezes uma referência não é a mesma que a do outro, tal, mas cada um é cada um. Todos nós temos referência. Então, vai ter pregações lá de outros pastores, pregações que me ajudaram em alguns momentos. Tá? E se você quiser, se inscreve lá e toca no sininho. Tô brincando, irmão. Eu só vou deixar lá. Se alguém sentir no coração de se inscrever, é bênção. Amém? Então fiquem com Deus, que a paz de Deus possa estar com todos vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade aí de estar com vocês esse domingo. E à noite tem culto abençoado. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Vamos orar para encerrar? Querido Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai da eternidade, ó Deus, muito obrigado por esse momento, por esse tempo que nós vivemos aqui. Todas essas lives que nós fizemos, o Senhor nos capacitou. Muitas das vezes fracos, muitas das vezes doentes, muitas das vezes tristes, mas o Espírito Santo do Senhor conosco, que a Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Pai, muito obrigado. E assim como Jabes, ó Deus, e percebermos, né,
que o Senhor está agindo, vermos a ação do Senhor, né, nas bênçãos mínimas da vida, vermos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, vermos o nosso crescimento, olha onde nós chegamos, olha de onde Deus nos tirou, e mesmo fadado a ter uma vida de dor, de tristeza, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está conosco. Então eu creio que o seu Espírito Santo nos continua nos consolando. Console aquele que está sofrendo nesse momento, aquele que está passando por dificuldade nesse momento, porque esse é o papel do Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o nosso Senhor. Pai, muito obrigado, eu agradeço. Eu peço ao Senhor, cuide de todos, todos, todos. Amém? Glória a Deus. Dá um tchau pro pessoal aqui. Ai, e eu não posso pegar peso, mas eu vou te pegar. Fala tchau. Tchau. Pai, seu irmão, fica com Deus.